Você sabia que no Natal e no Ano Novo, exatamente a época que deveria ser de alegria, descanso, de família, é uma época que representa um dos períodos mais perigosos para o coração? Estranho, né? Mas estudos mostram um pico de infarto justamente nas festas de fim de ano. Isso não acontece só em países mais frios, não. Acontece até em países tropicais como o Brasil. Ou seja, não é o clima, não é o inverno. Tem algo muito maior que acontece nessa época do ano. E o mais impressionante, esse aumento é tão consistente que pesquisadores chamam essa época de um grande gatilho do coração. Mas por que isso acontece? Porque justamente no Natal e no Ano Novo, os hospitais recebem muito mais gente com dor no peito, falta de ar, palpitações e até arritmias fatais. E o principal, como você pode evitar que isso aconteça com você ou com alguém da tua família? Fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar o que a ciência descobriu sobre esse pico de infartos no final do ano. Vou te dar também dicas super simples e dicas práticas para você realmente se proteger e chegar no ano novo cheio de saúde. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá, meus coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, médico aqui em Indaiatuba. Esse vídeo é um alerta para muita gente, principalmente agora no fim de ano. Então já curte o vídeo para espalhar bastante e compartilha aí no final. Se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve, clica no sininho, porque toda semana a gente tem 2 vídeos novos, um conteúdo que serve para ajudar você a levar uma vida cheia de saúde. American Heart Association fez um importante alerta. As festas de fim de ano e até algumas do ano novo podem representar um período muito perigoso para o seu coração, principalmente se você já tiver alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes, arritmias ou insuficiência cardíaca. Justamente nesse período, o risco de infarto sobe muito. Quem conhece aí alguém que foi parar no hospital nessa época do ano aí, no final do ano, por conta de um infarto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Muitos colegas médicos veem isso de perto. As internações por infarto aumentam. Vários estudos feitos em diferentes países mostram esse aumento e explicam por que tanta gente acaba indo para o hospital nessa época do ano. Por exemplo, um estudo publicado na revista Circulation, um dos jornais científicos mais importantes, descobriu que o dia com o maior número de mortes cardíacas nos Estados Unidos é justamente o dia 25 de dezembro. E logo em seguida vem 26 de dezembro. E depois, 1º de janeiro. Outro estudo, publicado no British Medical Journal, analisou mais de 16 anos de dados de ataques cardíacos na Suécia. Eles encontraram um aumento de 15% nos infartos durante as festas de fim de ano. E o mais impressionante, no dia 24 de dezembro, véspera do Natal, os infartos aumentaram 37% e com pico ali às 10 horas da noite. Mas o que será que acontece então para o risco cardíaco aumentar tanto nessa época do ano? A verdade é que se somam ali vários fatores. Nessa época, muita gente para de se exercitar, algumas academias até fecham, a rotina muda, bate a preguiça. Aí a pessoa pensa, em janeiro eu volto. E com isso, a pressão sobe, o açúcar no sangue piora, o coração acaba trabalhando mais pesado. Outro problema é que muita gente esquece de tomar os remédios, viaja e não leva as medicações, muda a rotina, perde horário, esquece o comprimido em casa. E isso é o suficiente para descontrolar a pressão, o diabetes, as arritmias. Outra coisa é que a alimentação também pesa muito. As pessoas acabam comendo mais gordura, mais sal, mais doce, acabam bebendo mais álcool. Isso aumenta a pressão, causa retenção de líquido, sobrecarrega o coração, aumenta as arritmias. E a gente sabe, né, que o fim de ano ele vem carregado de emoção, tanto emoções boas e ruins. Emoção de encontrar as pessoas, emoção pela própria data, emoção pela ansiedade ali porque você vai viajar. Tudo isso junto com as preocupações financeiras, contas para pagar, janeiro que está chegando ali cheio de boleto. E isso aumenta então o estresse e a ansiedade, que é um dos principais gatilhos para o infarto. E ainda tem o ritmo de trabalho ali no final de ano, né? Quem está ainda trabalhando se esforça para vender mais, quer resolver tudo rápido para pegar uns dias de folga. Isso aumenta a pressão, a tensão, o cansaço físico, a fadiga mental. E é a soma de tudo isso que vai fazer deixar o teu coração ali mais, vai deixar ele ficar mais vulnerável, justamente no Natal e no Ano Novo. Mas agora que você já entendeu por que essa época do ano aumenta tanto ali o risco de infarto, vamos falar de algo que importa bastante, que é o que você vai fazer para evitar um problema sério aí no Natal, no Ano Novo ou nas semanas seguintes. Vamos falar disso? Primeira medida?
Conheça os sintomas e haja rápido. Então, a primeira coisa que você tem que reconhecer é saber ali os sintomas de um infarto. Isso vale tanto para homens e mulheres. Lembrando que os sintomas nem sempre são iguais. Nos homens, o sintoma mais comum é aquela dor forte no peito, em aperto, que pode se adiar para o braço esquerdo, para as costas, para o queixo, para o pescoço. A pessoa pode sentir falta de ar, suor frio, náusea, tontura, uma sensação mesmo de morte iminente. Nas mulheres, às vezes os sinais são mais discretos, atípicos. Ela pode sentir um cansaço extremo, uma dor mais leve no peito, um desconforto forte nas costas, uma dor na boca do estômago ali, que parece uma gastrite, ou ter uma falta de ar, uma palpitação, um mal-estar mais inespecífico. Então esses sintomas atípicos podem ocorrer mais na mulher. Não que ela não tenha lá os sintomas típicos do infarto também. Tem também. Já o AVC costuma aparecer ali com fraqueza no lado do corpo, a boca fica torta, a pessoa pode ter uma dificuldade para falar, pode ter uma confusão mental súbita, uma perda da visão ou até uma dor de cabeça ali muito forte, muito repentina. Então, se você ou alguém perto de você apresentar qualquer um desses sinais, não espera. Ligue imediatamente ali para o 192. Cada minuto salva o músculo do coração e salva os neurônios ali do teu cérebro. Vamos falar da segunda medida? Comemore com moderação. O problema das festas não é comer, é o exagero. Então você não precisa se privar de tudo, você precisa aí dosar. Tem algumas estratégias simples que ajudam muito. Começa ali o seu almoço ou tua janta ali, comendo uma salada, para reduzir a fome e controlar o açúcar. Evita aí repetir pratos muito gordurosos. Troca lá as frituras por opções assadas. Lembra de beber bastante água, principalmente se você for tomar ali uma cerveja ou for tomar um vinho. E reduz o sal, nas ceias ali ou no churrasco do ano novo. E o mais importante, tenta manter a tua rotina de alimentação normal. Essas pequenas escolhas já diminuem a pressão arterial, reduz a retenção de líquido, melhora o controle da glicose e aliviam a carga do coração. Mas vamos lá, terceira medida? Cuide de você no meio da correria. Eu sei, o final do ano é emocionalmente pesado. Tem cobrança, tem lembrança, tem saudade, tem contas acumuladas, tem correria para fechar o trabalho. E muita gente acaba se explodindo aí por dentro nessa época do ano. Então começa ali reservando um tempo para você, que seja ali 10 minutinhos por dia. Evite discussões desnecessárias com familiares. Essa dica é muito importante também. Tem gente que fica sem se ver aí durante o ano todo. E aí quando se vê, só fica ali brigando com o familiar ali no final do ano. Você deve conhecer gente assim, né? Importante, durma bem e respire fundo sempre que você sentir que o teu corpo ali está todo tensionado. Quarta medida, continue se mexendo. O final do ano normalmente derruba os níveis de atividade física. Mais uma vez, as academias fecham, a rotina muda, o cansaço aumenta. E muita gente simplesmente para. Lembra que o teu corpo, ele não tira férias. Então você tem que fazer pelo menos 150 minutos de atividade física toda semana. Isso não precisa ser na academia. Caminha com a família, antes da ceia, caminha lá no dia seguinte, vai no parque. Aqui em Indaiatuba, por exemplo, a gente tem um parque no meio da cidade. E ele está lá, disponível o ano todo. Então não deixa de fazer a tua caminhada diária, mesmo nos dias de festa. E quinta medida, pessoal, talvez a mais importante, não esqueça os seus remédios. Esse é um dos pontos mais perigosos. No final do ano, muita gente esquece o remédio, perde o horário, deixa na mala, não compra ali a reposição, não leva na viagem ou simplesmente interrompe o tratamento só por conta das festas. Quem assiste meus vídeos já sabe que isso pode ser até fatal. Então não dê brecha, pessoal. Isso descompensa a pressão, a glicemia, as arritmias, aumenta drasticamente o risco de infarto AVC. Então mantenha em dia as suas medicações aí em qualquer época do ano. É isso aí, pessoal. O fim do ano é uma época maravilhosa, mas também é um período em que o coração ele fica mais vulnerável. Siga essas orientações. Presta atenção no seu corpo. Aproveita o final do ano sem descuidar da tua saúde. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com a sua família, que vai valer muito a pena. E eu vou ficando por aqui, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.